em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. Sim, meu Rei, mude as coisas, Senhor, nessa noite, Deus, em nossas vidas, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que estão nos seus lares nessa noite, Deus. Que o poder, que a graça, que a glória, que a unção do nosso Deus, ela toque, Senhor, nessas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Essa é as nossas orações, Senhor, nessa noite, papai. Nós te adoramos, Senhor. Queremos, Senhor, a sua unção aqui, Deus, nessa casa. Queremos, Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui, Senhor, nessa hora. Nós, Senhor, como filhos, nós, Senhor, como servos teu, papai querido, sentamos à mesa nessa noite, Senhor. Então, Deus, venha, Senhor, sente-se conosco nessa hora. Sabe, Senhor, cuide, Senhor, fale, Senhor, com os teus servos nessa noite, papai querido. E que ao amanhecer, Senhor, cada um, Deus, de nós e entre nós, Senhor, possamos, papai querido, estar cada vez, Senhor, mais fortes e firmes, Senhor, em ti, Deus, em nome de Jesus. O teu amor é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga! O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Mais uma vez, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, Senhor. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, Senhor. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar.
mude as coisas de lugar. Meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Sim, Deus. O seu perdão é completo, Ele sara minha alma, sim, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Sare, Senhor, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo, Ele sara minha alma, sim, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, Deus, seu perdão é completo, Ele sara minha alma. Eu sei, Senhor, eu creio, Senhor, no perdão do Senhor. Eu creio, Senhor, no seu amor. Eu creio, Senhor, na sua graça, Senhor. Eu creio, meu Deus, meu Rei, meu Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor Deus. Eu creio em Ti, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus. Seu perdão é completo, Senhor. O seu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Glórias ao nosso Pai. Amém, queridos? Adore o Senhor, amém. Feche os teus olhos, levante suas mãos, se renda ao Rei, amém. Se renda ao Rei. Eu acredito que em casa é até melhor nessas horas, né, irmãos? Você fica mais à vontade, amém. Então no seu lar, nessa hora, adore ao Rei da Glória. Te adoramos, Senhor. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, e não há nada que eu anseie mais, além de Ti. Eu pertenço. Pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti, meu Senhor. Eu pertenço a Ti. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, não há nada que
queira mais. Não há nada que eu deseje mais. Não há nada que eu anseie mais, além de ti, Senhor. Queira mais. Não há nada que eu deseje mais. Não há nada que eu anseie mais, além de ti. Não há nada, Senhor. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu deseje mais. E não há nada que eu anseie mais, além de ti, Senhor. Além de ti, Senhor. Nosso Deus, querido, é tudo que nós necessitamos. O nosso Deus, queridos, Ele é a nossa graça. Amém? Ele diz assim que tudo que nós precisamos é de sua graça. Muitas vezes eu e você queremos encontrar o que preenche nossas vidas em alguma coisa ou em alguém. Não, irmãos, isso nunca vai acontecer em nossas vidas, porque o espaço é dele, o lugar é dele. Então, se eu não abro o meu coração para que Ele entre e para que Ele seja o meu Deus e o meu Pai, queridos, eu nunca vou estar completo. Então, entenda isso nessa noite. Por isso que você nasceu para adorar o Senhor, para adorar o único Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E não existe outro igual a esse Deus. Então você não pode ir atrás de pessoas ou de coisas, queridos. Não. Você tem que adorar unicamente o seu Deus, o eterno, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém? Vamos adorar esse louvor nessa noite. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir.
Senhor no seu lar. Com esse som, amém, irmãos? Adore o Senhor, adore o Senhor. Diga algo ao seu Deus nessa noite, amém, irmãos? Sim, com essa adoração, ore aí no seu lar nessa hora. Sinta a presença dele, amém? Busque ela, busque ela, busque ela nessa hora. Busque ela, busque ela. Busque ela, encontre ela nessa noite no seu lar. Isso, adore o Senhor, adore o Rei da Glória. Mais, adore o Senhor nessa noite. Sim, sua presença no seu lar nessa noite. Diga santo. Você crê, repita isso nessa noite. Aquele que era, que é e que há de vir. Feche os seus olhos e diga isso. Repita. Aquele que é.
suas as palavras. São suas as palavras. Então adore o Senhor agora, querido. Vá, adore o Rei. Vez vamos louvar assim aquele que era, que é e que há de vir. Aguarde o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o nosso santo, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado. Tudo, Senhor, que é feito aqui, Senhor, é para Ti, Deus. A nossa adoração, as palavras, Senhor, são para Ti, Senhor. Então, Senhor, tudo que nós que estamos aqui, Senhor, nessa casa, Deus, queremos, Senhor, é ser usados, é ser como um cano onde a água passa. Eu sempre digo isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mi maior. Meu Deus. Quem não conhece, essa aqui é minha nora, tá? Está adorando conosco nessa noite. Ela também é uma adoradora do nosso Rei. Glória a Deus. Sentimos, Senhor, a Sua glória aqui, Jesus. Tua presença, Tua unção aqui, Deus. Sim, Tua presença aqui, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Deus. Vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a Sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, toda a criação
tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar, aleluia, toda a criação te louva, 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 aleluia, aleluia, toda a criação a cantar, aleluia, toda a criação te louva, Senhor, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Amém, irmãos, glórias ao nosso Deus. Convido aqui o pastor Vanderlei nessa noite, amém? Para vir orar pela vida do pastor Amorim, que vai trazer a palavra nessa noite. E eu acredito e creio que o Senhor mudará vidas nessa noite, amém? Porque é o nosso Deus que usa, amém, irmãos? Glórias ao nosso Deus e ao nosso Pai. Aleluia. Pai do Senhor dos irmãos. Bem, nós vamos orar aqui, pedindo a Deus que fale conosco nessa noite, fala com você aí na sua casa, que você possa receber uma palavra profética, uma palavra que levanta, uma palavra que verdadeiramente você esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. Soberano e eterno e glorioso Deus, meu Deus amado, meu Deus querido, Pai, neste momento nós queríamos aqui agradecer o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Papai querido, aqui está o teu servo, pastor Amorim, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite, papai querido, ele seja, papai querido, um canal de bênção, Pai, para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho de uma forma tremenda, e que nós possamos, papai querido, absorver a palavra, Senhor, e a palavra possa descer para o nosso coração, e ela possa, Senhor amado, gerar em nós, papai querido, vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, abençoa o teu filho nesta ministração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, né, queridos, para participarmos de uma palavra que vem do coração de Deus. E eu gostaria de estender um pouquinho mais essa oração, porque de fato e verdadeiramente nós estamos precisando muito de oração nesses dias. Sempre precisamos, mas nesses dias nós temos visto e ouvido situações, tantas situações adversas no âmbito familiar, em várias áreas da sociedade. Então eu gostaria de, antes de começar essa ministração,
que eu, desta vez, serei muito breve, mas eu gostaria, sabe, de você que está na sua casa, todos nós pudéssemos orar acerca das nossas famílias, porque nós temos visto que o nosso bairro, aqui por exemplo no Jardim Roriz, já existe muitos casos de pessoas acometidas com essa Covid-19, e eu confesso aos irmãos que eu não imaginava que na minha vida eu iria presenciar uma situação dessa natureza. Eu tenho certeza que muitos compactuam desse meu entendimento, dessa minha palavra. Então eu gostaria muito de podermos fazer um pouco mais essa oração, para que nós pudéssemos colocar diante a favor de você que é um pai de família, você que é mãe de família, vocês que são filhos e que neste momento têm a oportunidade de receber uma palavra do Senhor. Então eu acho fundamental nós como igreja trazermos essa orientação, que na realidade já estamos não cansados, mas temos visto e ouvido falar pelas as redes sociais, pela própria televisão aberta inclusive, falar sobre o quanto nós, a sociedade do Brasil, de um modo em geral, precisa se cuidar, se prevenir. Então você, como pai de família, sabe, tenha muito cuidado onde você, sabe, aonde você frequenta, não se esqueça de usar sua máscara, não esqueça de carregar o seu gel, seu álcool, enfim. Nós não podemos ter uma fé cega, uma fé irresponsável, uma fé descompromissada de fatos que a Bíblia, o próprio Deus nos alerta que devemos ter cuidado, fugir da aparência do mal. Sabe, irmãos? Então você que é filho, não saia, não brinque, não desacredite dessas coisas que têm acontecido. Não corra o risco de trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, uma situação que pode colocar seu pai, sua mãe, numa situação complicada. O pastor Ângelo me convidou para ministrar devido a um outro compromisso que ele tinha, e eu, lógico, brinquei com ele, falei: pastor, o senhor vai expor esse idoso aqui a andar à noite nas ruas, a chegar lá e tal? Olha a minha cabeça, pastor, você vai me expor? Então assim, tirando a parte da brincadeira, isso não é brincadeira, irmãos, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Crianças têm perdido a vida. As pessoas assintomáticas, que não apresentam sintomas, porque tem anticorpos que combatem, muitas vezes estão dentro de casa achando que está tudo certinho, tudo normal. Nós que servimos a Deus, que você que tem uma aliança com Deus, não corra esse risco. Preserve a vida da sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer mais uma oração acerca dessa causa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, me apresento mais uma vez em sua presença, e te peço, meu Deus, guarda os teus filhos, Senhor, aquele que ainda não acredita, aquele, Senhor, que tem desprezado esta situação de calamidade, que haja temor no coração, Senhor, que não brinque, que não zombe, que não deboche, mas que leve, Senhor, a sério esta situação. É no teu precioso nome, ó Pai querido, que aqui estamos em tua presença, e te pedimos, ó Pai querido, porque, Senhor, o Senhor muito tem falado aos nossos corações. Quantas experiências temos vivenciado, Senhor, de não poder estarmos todos juntos congregando, ouvindo a Tua palavra, confraternizando, mas certamente, meu Deus, que nós possamos extrair as melhores lições possíveis de todas essas situações, que o temor do Senhor venha sobre o nosso coração. Ó Deus, sabemos que isto nada mais é do que sinais
dos últimos dias. E que nossos olhos estejam abertos, ó Pai. Que venhamos resgatar. Que eu possa, Pai, em minha vida, buscar, resgatar o verdadeiro sentido da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, por poucos que sejam esses minutos, mas que cada coração esteja aberto para receber, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. Abra sua Bíblia no livro aos Hebreus. Quero convidar você a compartilhar. Abra sua Bíblia, você que está em seu recinto familiar. Hebreus, enquanto os irmãos encontram o texto, Hebreus capítulo 5. Eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos. Muita saudade de todos os irmãos. E eu desejo em meu coração, muito em breve, estarmos aqui, sabe, irmãos? Numa situação como essa, a gente vive a experiência de estar longe dos irmãos. O quanto os irmãos são importantes. O quanto os irmãos fazem falta. Então, eu estou feliz por poder falar para os irmãos que eu estou assim, com saudade dos irmãos. E desejo muito em breve estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Hebreus capítulo 5, versículo de número 7 em diante. Diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Amém. Somente até aqui. Queridos, nesse texto, a gente, quando se detém para dar uma estudada, e eu te convido você a posteriormente a essa mensagem, ou amanhã, ou depois, ler novamente esse texto de forma mais calma, a meditar. Porque nesse texto, eu pude observar que quando a palavra de Deus se refere à pessoa de Jesus Cristo, e diz que ele, na condição de filho, na condição de Deus, aprendeu, ele se submeteu a uma obediência ao Pai. Então, os irmãos, observem que era o próprio Deus, Filho de Deus, seu Filho amado, que veio à terra, enviado por Deus com um propósito, e um propósito tão grande que foge à nossa compreensão. Porque Jesus, se você observar em qualquer um dos evangelhos, mas sobretudo no evangelho de 2 João, a palavra de Deus diz que Jesus, ele passava muitas vezes noites orando. Quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus, ele se angustiou em uma tão grande e intensa, de uma forma tão profunda, que saiu água e sangue dos poros. Porque Jesus estava sabendo e via o que ele iria passar momentos depois. O próprio Deus. Jesus, ele se angustiou de uma forma tão intensa, que aqui, pastor Charles e demais irmãos, lá no Getsêmani, Jesus ali revelou a sua própria alma. Jesus humano, a sua própria alma,
ele se angustiou profundamente, porque ele sabia o que ele ia passar. E ele disse: Pai, cumpra-se a sua vontade e não a minha vontade. Quando ele diz: passa este cálice, passa-me desse cálice, ali era o Jesus humano falando, devido ao que ele iria passar. O próprio Senhor Jesus, posteriormente, foi levado à casa de Caifás, e lá, durante toda uma noite, ele foi humilhado, cuspiram no rosto do Senhor Jesus, humilharam ele. Certa feita, pastor Charles, ministrando aqui, contou um testemunho que eu, ouvindo, eu fiquei maravilhado, quando ele, fazendo um trabalho de recolhimento de dinheiro, de mercadoria que ele estava vendendo, uma família botou na cabeça que não queria pagar e que não ia pagar, e que ele foi lá no seu pleno direito de receber, e uma pessoa saiu falando de forma rude, grossa e ignorante, querendo agir de uma forma desumana, e questionou: e se eu fizer isso com você, o que você vai fazer? Eu vou pegar minha moto e vou para minha casa. Sabe, eu fico pensando, eu fico maravilhado e feliz quando eu vejo uma resposta dessa, porque isto é uma evidência de alguém transformado. Por mais que nós não sejamos transformados em todas as áreas da nossa vida, quando eu vejo cristãos que são humilhados, sabe, mas que absorvem aquilo e não retribuem na mesma moeda, no olho por olho, dente por dente. Então aqui era o mestre, o Senhor Jesus. Eu quero reler novamente, porque assim eu quero trabalhar esses versículos aqui. Observe que quando no verso 7, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Então Jesus, ele se isolava, ele saía sozinho, muitas vezes, aos lugares ermos, desertos, para orar, para estar com o Senhor, para se fortalecer espiritualmente, porque tudo quanto Jesus realizou, na condição, dentro da condição humana, os milagres, não foi como Deus, foi como resultado da íntima e profunda comunhão que ele tinha com o Senhor, com o Pai. Ele, na condição de homem, não encontraram pecado nele, e nem podia, porque senão a alma de toda a humanidade estava condenada ao inferno. Mas ele era 100% Deus e 100% homem. Então Jesus, ele ofereceu ao Pai orações, e ele suplicava a favor do povo que ele amava. Ele ofereceu súplicas. Então Jesus, ele se entregou completamente durante o seu ministério de 3 anos. Jesus viveu intensamente, e ele se revelou como Deus, mas também como homem, e ele venceu a tudo. Você observe que ele diz: em clamor e lágrimas. Jesus, o que ele sentia pelo ser humano naqueles dias, não foi exclusivamente só para aqueles dias, foi para nós hoje. Já imaginou uma pessoa? Eu tenho certeza, pastor Vanderlei que está ali é pai, pastor Charles é pai, eu sou pai,
E todos aqueles que são pai e mães não suporta ver um filho sofrer. Outro dia o pastor Vanderlei falava da Rebeca lá no Canadá. E ele disse: o Thalisson está aqui, a Sara está ali, o Thalisson está ali, o Tiago está ali, a Rebeca está lá no Canadá. E aconteceu um acidente lá com a Rebeca. Caiu e se machucou. Mas naquele momento, só ele, na condição de pai, é que sabe a dor, o amor que se moveu e mexeu dentro dele. Ora, certamente ele chorou, movido pelo amor, a sua filhinha. Por mais que ela já tenha seus 20, lá vai pancada de ano, mas é a filhinha dele. Ali o Júnior, filhinho do pastor Charles. Filhinho também. Então, Jesus, nós jamais vamos compreender o amor de Jesus. Mas nós temos esse amor de Jesus. Você tem esse amor de Jesus. E ele diz que tudo isso ele fez direcionado a aquele que o podia salvar da morte. E ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Muitas vezes eu, você, todos nós passamos por momentos de provações, e muitas vezes estamos sujeitos a sucumbir, sabe? Porque Jesus, ele disse assim: olha, hoje, agora, eu já não vos digo amar, odiai vosso inimigo, mas amai o inimigo. Amar o inimigo. Amar o inimigo. Amar o inimigo. Alguém diz: isso é impossível. Mas quanto mais nós morremos, mais nós vivemos para o amor de Deus. E nós estamos vivendo os dias que amar, não o amor do filho ao pai, do pai ao filho, não o amor da esposa para o esposo e vice-versa. Mas aquele amor, porque esse amor aí é o amor fraternal. Mas o amor ágape, porque nós não somos provados. Gente, a nossa natureza, ela é terrível. A diferença é que um é fleumático, outro é sanguíneo, outro é colérico. Qual é o outro? Temperamento? Me ajude. Fleumático, sanguíneo, colérico. Agora me deu branco. Depois me ajuda aí. Não. Mas enfim, é só isso que difere os temperamentos na nossa vida. Tem pessoa que é fleumático, é calmo, de uma tranquilidade, que muitas pessoas falam: eu não suporto ficar perto de você. Você é calmo demais. Outro é colérico, outro é sanguíneo. E só muda os temperamentos. Mas olha, quando nós morremos, quando nós nos rendemos, e é necessário, porque a Bíblia nos recomenda em Colossenses: deixai-vos, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você que está aí, me vendo e me ouvindo do outro lado,
para alguns que estão aqui, em número extremamente reduzido. Queridos, é maravilhoso, é lindo, é perfeito, é belo, é sublime. Ouvi uma palavra, sabe, que levanta teu astral. Não sei se nem essa é a palavra, mas eu escolhi essa palavra, porque astral é uma alegria passageira. Mas os dias que nós estamos vivendo são dias que nós precisamos dar um blackout, parar um pouquinho tudo e refletir. Observe que ele diz: tendo sido ouvido por sua reverente submissão. E sabe que eu fui estudar a palavra submissão. Submissão é diferente de obediência. O que é submissão? É uma obediência que não é voluntária. Submissão, como o próprio sentido da palavra diz, é quando eu tenho que me submeter. Quer dizer, eu penso diferente, mas eu cedo aquilo. Então Jesus, ele se submeteu, porque havia um lado humano nele. Então ele se submeteu. Ele sabia do preço que ele ia pagar, do sofrimento que ele ia passar. Mas ele escolheu obedecer e submeter a tudo aquilo. Verso 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, o que você é? Filho de Deus. Deus não vai te privar. Você não vai deixar de passar por aflições, porque você é filho de Deus. Pelo contrário, você vai entender, nessas poucas palavras, as razões por que existe o sofrimento, as aflições. Então Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, tudo que ele viveu na condição de Filho de Deus foi para nos dar o exemplo. Agora existe um mistério, que o Senhor um dia me trouxe uma revelação tão curtinha, mas tão profunda, que quando tudo Jesus passou no corpo dele, tudo que Jesus passou fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, foi para que nós não passássemos. Tudo, Jesus se fez pobre para nos tornar ricos da sua graça, porque se hoje você está na presença do Senhor, saiba de uma coisa, é simplesmente por causa da graça do Senhor, somente por causa da graça do Senhor. Então ele, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência. Agora vem um mistério, por intermédio das aflições. Por intermédio das aflições. Então o sofrimento, as aflições, as angústias não têm em um fim próprio ferir, machucar, mas nos conduzir à graça de Deus, ao seu cuidado, ao seu amor. Pelo contrário,
existe um entendimento que diz assim, que tempos bons produzem pessoas fracas, mas tempos difíceis produzem pessoas fortes. Pode orar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aflições. Quais são suas aflições? Quais são as tuas dificuldades que você tem passado hoje? Talvez suas dificuldades elas não são financeiras, mas elas são emocionais. Hoje é tempo de você que é casado se unir ao seu cônjuge, reatar, firmar a aliança que já existe na sua vida. Sabe? Porque a família, ela precisa de socorro hoje. Quantos lares estão sendo abalados? Isso é verdade. Vocês, graças a Deus, são um jovem casal. Deus conserve, abençoe para vocês viver toda a vida bem, um com o outro. Mas quantos casais lá fora, quantas mulheres não estão sofrendo? Porque diante de tanta calamidade, o esposo foi embora, o esposo ficou mais agressivo, o esposo não respeita. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você, é momento da família se unir, é momento Deus está mostrando quanto a família precisa ser valorizada. A igreja ela é importante, ela é fundamental, mas ela é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas a igreja é a verdadeira, a casa é a verdadeira igreja. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está fazendo uma obra aqui também na igreja. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar para você nessa noite, que o nosso mestre, Ele está presente aqui na igreja, e aí dentro do seu lar, na sua casa. Compreenda, o Senhor Jesus, Ele está dentro do seu lar, está dentro da sua casa. E hoje Jesus está dentro da sua casa, tirando coisas que precisam sair de dentro da sua casa. Legalidade, Ele está fazendo uma obra. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Dando continuidade, queridos, mesmo ele tendo passado por tantas aflições, ele não só passou, Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, Jesus foi ferido, sabe? Ele suportou tudo que esta vida podia cobrar dele. Ele passou por tudo e ele venceu, para que você também possa vencer. E para finalizar, tendo sido e uma vez mais aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação. Deixa eu falar para você uma coisa.
tudo que Jesus passou, todo o sofrimento que ele passou, tudo que ele padeceu, gerou sobre a vida dele, produziu na vida dele condições para te oferecer uma coisa: a salvação. Jesus não podia simplesmente vir a este mundo e simplesmente, sem passar pela condição humana, Jesus passou por todas as situações possíveis que um ser humano podia passar, quadruplicado, sabe, milhares de vezes mais. Jesus passou, sabe por quê? Para que ele pudesse se tornar o autor e consumador da tua salvação. Por isso ele passou por tudo que ele passou. E diz a Bíblia o quê? Que ele se constituiu. E uma vez aperfeiçoado, o que foi que aperfeiçoou Jesus? As aflições. As aflições que ele passou, aperfeiçoou ele. Eu quero dizer para você, que quando você passa por aflições, sabe, você é aperfeiçoado pelo Senhor. A sua fé, ela é fortalecida, ela é aperfeiçoada, purificada. Olha que coisa profunda, que coisa sobrenatural. E uma vez mais, e uma vez aperfeiçoado, Jesus não seria aperfeiçoado se ele não tivesse passado por tudo que ele passou. Sabe por quê? Você quer conhecer Jesus Cristo? Você quer saber qual era a aparência de Jesus Cristo? Eu vou falar para você a biografia de Jesus. Jesus, Isaías 53 diz que Jesus era alguém, era um que não tinha parecer e nenhuma formosura. Olhando nós para ele, não nos era agradável a aparência, o aspecto físico. Jesus não era aquele que foi criado pelo mundo, de olhos azul, cabelos loiros, nariz afinalado. Enfim, Jesus não era aquela imagem que o mundo criou. Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nenhuma formosura. Era homem de dores, sofrido. Esse era Jesus. Sabe, queridos, o sofrimento, as aflições aperfeiçoaram Jesus e fez dele a fonte de salvação eterna. Palavra bonita, salvação eterna. Agora o que se segue no versículo é muito sério, porque diz: para todos os que creem. Para todos quanto lhe obedecem. Isso traz uma responsabilidade, porque salvação tem a ver com obediência. Para todos que lhe obedecem. Você não consegue obedecer, seja submisso. Sabe? Tem um sentido de fazer força, se esforçar. E o versículo 10 e último: tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 2 Coríntios 4,16 fala: não atentemos para as aflições, não desanime,
com as aflições que a vida te impõe, se apresenta diante de você. Sabe por quê? Não se entregue a essas aflições. Não se deixe abalar emocionalmente. Não se desestruture emocionalmente. Não faça isso. Vou te dar um conselho. Saiba que Paulo diz que essas aflições, elas são leves e são momentâneas. Não olhe para as coisas que você vê, mas para as que estão adiante de você. Porque as aflições que se apresentam, elas são passageiras. Não aceite elas. Simplesmente não aceite. Não aceite. Não aceite. Simplesmente não aceite. Porquanto, não desanime, ainda que o teu exterior se corrompa, se desgaste, o teu interior está em plena renovação todo dia. Por quê? Por causa da graça de Deus. Todo dia nós pecamos. Nosso exterior se corrompe, se desgasta. E eu não estou falando aqui do corpo físico, porque esse também se desgasta, mas de todo o sentido da nossa vida humana. Todo o sentido da nossa vida humana, ele vem e ele passa. Por isso que a amizade é importante. A verdadeira amizade, você conhece uma pessoa aqui, nós nos conhecemos, passa-se os anos, alguém muda, quando volta é a mesma amizade, é o mesmo amor, é o mesmo respeito, sabe? Ainda que o nosso exterior se desgaste, tudo na nossa vida, pastor Charlie, passa, mas traz uma coisa boa: experiência, maturidade. Ninguém aqui é a mesma pessoa de quando você se converteu para agora. Você é, cada dia que passa, uma versão melhorada. Sabe por quê? Porque essa graça de Deus, ela está dentro de nós. As aflições leves e passageiras, elas produzem para nós um peso eterno de glória. Aflições, elas aperfeiçoam, te torna mais forte, mais experiente. Eu quero fechar agora falando simplesmente uma coisa. E eu quero convidar os irmãos para cantar mais uma adoração, para terminarmos vocês abençoados com um louvor, mais um louvor. Então eu quero falar para vocês, porque eu disse em dado momento que ensinou. Eu vi uma mensagem do pastor Geraldo, vasculhando no YouTube, postagens dele. E eu fui ouvir uma mensagem dele, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, pensando durante uns 2 dias. O pastor Geraldo disse assim, em 88, quando ele se converteu, as pessoas se convertiam, e elas eram ensinadas, tinha adoração, e aquelas pessoas, as mensagens que era pregada naquele dia, é muito sério o que eu vou falar agora, até porque eu sou um pastor da área de ensino, não sou pastor avivalista. Se você for depender de uma mensagem avivalista minha, você vai dormir aqui mesmo nas cadeiras. Mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. É porque naqueles dias o pecado, ele tinha nome, era pregado. Irmãos, se for vivido isso, não faça isso, porque isso vai para o inferno, leva para o inferno. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, é que ele disse assim, e é verdade, qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo de verdade,
por mais difícil que seja, mas acontece uma transformação na vida da pessoa. Se não aconteceu transformação, é porque não houve conversão. Um dia, eu quero pedir perdão a uma pessoa aqui. Eu estou aqui olhando para esse rapaz, tentando lembrar teu nome. Davi, meu Deus do céu, o nome fugiu. O tio Davi, por 2 vezes, ele já fazendo uso do microfone aqui na igreja, falou umas coisas de uma maturidade tão grande, que eu falei assim: ele pode não ser maduro de acordo com aquilo que ele está lendo, mas o fato de ele estar escolhendo aquele texto para ele ler, é porque esse texto mexeu com ele. E me chamou muita atenção daquele texto, porque nós, como igreja, pastores, irmãos, nós estamos precisando, porque acendeu-se uma luz amarela de alerta, de atenção. Essa situação que o mundo está passando, e que nós como igreja não podemos estar todo mundo junto, todos juntos. Isso está nos trazendo uma oportunidade para a gente meditar, refletir. É como que está as nossas vidas fora da igreja. Me perdoe pelo que eu vou falar, porque se alguém ouvir uma coisa que mesmo eu estando finalizando, o Senhor esteja falando contigo, ou se você não considerar que seja Deus, que seja o Amorim, mas eu estou assustado a cada dia, porque na nossa vida precisa ser manifestado, sabe? E aqui eu abro um parêntese para falar dos jovens da nossa igreja. Eu vejo os jovens da nossa igreja maduros, não perfeitos, graças a Deus, mas maduros. Eu vejo muitas vezes pessoas de muito mais idade, muito mais inconsequentes, pessoas que não conseguem perdoar, crentes agressivos. Oh, irmãos, eu procuraria a melhor maneira para me falar, mas nesse momento, eu falando essas coisas, eu me sinto tão desconcertado, que não existe uma cara para se falar essas coisas. Eu quero dizer para você, Gênesis capítulo 15, quando Ló escolheu tomar a vida dele por uma aparência de uma campina que aparentemente era linda, ele foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Lá no capítulo 15, ele já estava dentro da cidade, morando lá dentro. Então mesmo quando o homem toma, sabe, as piores escolhas como cristão, a misericórdia e o amor de Deus continua, mas chega um momento que Deus enviou um anjo. E chegou lá pela manhã, foi necessário o anjo acordar Ló. Acorda todo mundo. Eu acho que Ló era fleumático, lento, devagarzinho. A Bíblia diz que o anjo pegou pela mão dele, levou para fora e disse assim: escapa com a tua vida e não olhe para trás. Passe pelos montes, mas não olhe para trás. Eu acredito que nós estamos passando atualmente por uma situação assim, que eu convido cada um, poxa vida, com muito respeito com você mesmo, porque ninguém tem o direito de condenar, de falar. Não,
mas de trazer uma reflexão, que eu creio que Deus está trazendo isso, para que cada um faça uma reflexão consigo mesmo, seja o seu próprio juiz. Se Jesus chegasse hoje, e se Jesus chegasse hoje, perdão, se você não consegue perdoar uma pessoa, você ainda não se converteu. Se você é agressivo com sua esposa, com seu marido, você ainda não se converteu. Se você não respeita seu filho, você não se converteu. Se você como filho não respeita pai ou mãe, você não se converteu. Precisamos refletir. Enquanto vai estar adorando agora, sem o microfone eu vou estar orando por vocês também. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com essa meditação. Que Deus abençoe. Vamos lá, cantores. Glória a Deus. Irmãos, que culto, hein, queridos? Que presença. Amém. Experiências aconteceram em nossas vidas. Glórias ao nosso Deus. Diga assim, ó. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória. Receba isso nessa noite aí, querido, do seu lar. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória. Ei, creia! Que há de ser revelada, nem olhos virão e nem ouvidos ouvirão, e nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, diga aí, e nem olhos virão e nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso? Sim, Ele é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, Ele é sublime, é eterno. Nossas vozes. É poderoso, sobrenatural, Ele é sublime, é eterno. Diga, é poderoso, sobrenatural, Ele é sublime, Senhor, é eterno. Nem olhos virão e nem ouvidos ouvirão, e nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Diga assim: é poderoso, sobrenatural, é sublime,
é eterno. Para encerrar, é poderoso e sobrenatural, é sublime, Senhor, é eterno. Amém, queridos? Glórias ao nosso Deus. Passar aqui para o pastor Vanderlei, tá? Ele vai encerrar nessa noite e falar algo. Aleluia. Da parte do nosso Deus. Isso é uma experiência que nós estamos tendo. Eu tive falando isso com o pastor Amorim hoje. Eu já venho orando. Eu fui na casa do pastor Ângelo. Foi ontem, né? Foi ontem. E eu tenho visto alguns vídeos do pastor Charles, e esses vídeos têm me chamado a atenção. Eu passei uma experiência por esses dias. De madrugada, era 2 horas da manhã, que eu achei que eu ia até morrer. E essa experiência, primeiro eu estava no meu sofá, e de repente me deu algo para orar. E eu fui para o sofá, orei. Era na base de 1h30, 2 horas da manhã. E entrei para dentro do quarto, estava até chovendo, esse dia choveu, acho que 2 dias agora choveu. Mas rapaz, eu não sentia o frio, eu sentia calor. Eu sentia calor que eu tive que arrancar a roupa. E eu tinha falado com Deus: Deus, eu quero de novo as profundidades que o Senhor tem me dado. Mas eu quero entrar também no oceano do Espírito. Eu quero que o Senhor navegue comigo. O Senhor me faça de transportar dessa terra para outro lugar. Eu preciso entrar. E eu fui lá e compartilhei com o pastor. E no dia que aconteceu isso comigo, aconteceu com a minha filha também no Canadá. E eu tive essa experiência, pastor Charles, que eu achei que eu ia embora. Eu me levantei, acendi a luz, fui do lado da pastora, bati nela e falei assim: eu não sei o que está acontecendo, eu estou ficando meio verde. Aí eu falei, até achei que eu estava virando Incrível Hulk. Mas algo me levou numa dimensão, pastor, que me tirou, meu corpo ficou em pé. Eu sabia que eu estava andando dentro de casa. Eu fui até o espelho, sem camisa, olhei, me via, mas a minha mente estava longe. Eu estava verdadeiramente numa dimensão tão forte com Deus. Aí eu fui compartilhar com o pastor Ângelo. Ele virou para mim e falou assim: Deus queria te arrebatar, Deus queria te levar ao mais profundo que você tem pedido para Ele te mostrar as coisas. Aí eu cheguei e falei, aí a hora que eu voltei normal, a pastora já estava dormindo, já estava roncando. Eu me levantei e falei: Deus, obrigado pelo que o Senhor está querendo fazer conosco. E hoje eu fui, eu falei: pastor, quem vai estar ministrando hoje? Eu acho que é eu ou o Charles. Eu falei: então eu vou na igreja. Eu não fui convidado, mas eu vou lá hoje. Porque Deus já tinha falado algo comigo sobre libertações de vidas. Vidas que estão presas, vidas que estão amarradas, vidas que verdadeiramente não precisa nós buscar. Ele trará elas até a igreja. E quando chegar na igreja nós veremos as libertações acontecendo na vida das pessoas. E quando eu vi a moça, eu estava preocupado com aquela porta. Toda hora eu olhava para lá. Você viu a hora que eu entrei, que eu escondi atrás da porta? Eu fiquei olhando aquela porta. Eu estava preocupado com aquela porta. E de repente ela chegou bem devagarinho. Eu ainda dei uma olhada. Eu falei: vai entrar, deve ser vizinho aqui perto. Ela: posso entrar? Pode. E nessa noite, queridos, nós vimos a libertação. Eu estava tentando ver se alguém filmava, porque isso é necessário lançar na rede. O povo precisa ver que está acontecendo milagres. E nós vimos essa moça sendo liberta nessa noite. Espíritos malignos se apossou sobre ela nessa noite. Bom que todos vocês viram. Está ali o filho do pastor que viu. Nós estamos nesses últimos dias, querido, vendo os milagres de Deus acontecer. Amém? Eu não ia vir, porque ontem eu tomei um mau jeito na coluna, mas o Espírito de Deus falou: você vai. Eu peguei e vim. Pastor, então você vai ministrar? Você até perguntou: é você que vai? Eu falei: não, só vim hoje, só ouvi. Mas nós estamos vendo o que Deus está fazendo. Amém, queridos? Então, vamos deixar Deus operar. Deus tem intimidade com cada um de nós aqui. Amém?
Amém? Então vamos orar. Soberano e eterno e glorioso Deus. Deus, obrigado pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Senhor, que a cada dia o Senhor venha usar o teu filho, Senhor, aleluia, conforme a tua vontade, conforme o desejo que o Senhor tem posto no coração dele, e ele tem posto o desejo no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando o pastor Ângelo onde ele estiver, sua família, seu esposo, seus filhos. Continue abençoando o ministério, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus disse: está terminado, em nome